Ideias sobre a natureza da luz foram registradas pela primeira vez, na verdade, perdida em diversas das civilizações antigas. Gregos, romanos e mesmo os egípcios se referiam à luz como uma entidade essencial para a existência humana. A Índia, os hindus, também tiveram uma contribuição especial. Eles consideravam a luz como um dos 5 elementos básicos a partir dos quais todo o resto é formado. A chamada escola de Vajrasakhta adotou uma visão atomística do mundo e sustentava que a luz era formada por um feixe de partículas do elemento fogo em movimento. Nada mais lógico de associar a luz com o fogo, não é verdade? Porque o fogo acabou sendo a grande fonte de iluminação que fornece luz para a humanidade, além do Sol. Quando o Sol se põe, o fogo realmente era o elemento que substituía. Então nada mais legítimo do que imaginar que a luz era feita de partículas de fogo. Esse conceito não é um conceito muito distante da nossa ideia atual dos chamados fótons, que são pequenos pacotes de energia que compõem a luz. No primeiro texto indiano do século I a.C., Vishnu Purana referia-se à luz do Sol como raios do Sol, dando uma impressão nítida que ele entendia que a luz originava-se do Sol e chegava até o nosso planeta, chegava até nós. Parece óbvio, mas não era, porque existia uma escola de pensamento um pouco diferente. Os antigos não conseguiam separar a luz da visão. No século VI a.C., o filósofo grego Pitágoras, conhecido, nosso, da matemática e de outras coisas, sugeriu que os feixes de luz viajavam a partir do olho como sensores, né, indo até os objetos e detectando esses objetos. Quando os feixes tocavam os objetos, né, havia uma sensação da imagem do objeto. Essa teoria é chamada teoria da emissão, a partir da qual a nossa sensação de visão, né, o nosso sentido visão, ele vem emitindo luz e não recebendo luz. Platão também acreditava que os raios emitidos pelos olhos é que tornavam a visão possível. Empédocles, escrevendo no século V a.C., falava de um fogo que brilhava para fora do olho, também se referindo à emissão, de alguma forma, indo do olho, encontrando os objetos que estão ao nosso redor e dando a sensação de visão. Essa visão do olho como um tipo de fonte não conseguia explicar por que não enxergamos tão bem no escuro quando a luz do dia não está presente. Por isso, Empédocles sugeriu que esses feixes do olho deveriam advir de uma luz de outra fonte, como o sol ou uma lâmpada. Aí começa, na verdade, uma nova forma de se enxergar a luz, não como originária do olho, mas como vindo do meio exterior. O primeiro trabalho preservado sobre ótica é do matemático grego Euclides, que viveu entre 330 a 270 a.C., que também aceitava um modelo de emissão. Euclides começou o estudo de ótica geométrica escrevendo sobre como que deveria se observar as perspectivas dos objetos do ponto de vista geométrico. Ele relacionava o tamanho de um objeto à distância que esse objeto estava ao olho e enunciou a lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, de tal modo que a imagem refletida numa água ou num espelho parece estar atrás do espelho, quando o objeto está na frente dele. Cerca de 300 anos mais tarde, outro matemático grego inovador, chamado Herón de Alexandria, esse já viveu do ano 10 a.C. a 70 depois de Cristo, ele mostrou que a luz sempre segue a trajetória mais curta possível entre dois pontos, contanto que esteja viajando no mesmo meio.
Não vale para a luz vindo do ar para a água e assim por diante. Se a luz é tanto propagada quanto observada no ar, por exemplo, não há deflexão da luz. Ela realmente, porque a distância mínima entre dois pontos será uma reta. Ele percebeu que refletir a luz a partir de espelhos planos não afeta esse princípio e demonstrou que os ângulos de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão numa superfície plana. Quando a Grécia clássica perdeu força e deixou de ser o centro cultural da região europeia, muito do esforço intelectual, inclusive as ciências físicas, também sofreram um declínio considerável. Os poucos pensadores gregos remanescentes mudaram-se para o leste. O trabalho experimental mais antigo sobre luz foi realizado pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, que viveu entre 90 d.C. a 168 d.C. Esse trabalho foi realizado enquanto permanecia na famosa Biblioteca de Alexandria. Ele descobriu que ao entrar em um meio mais denso, como indo do ar para a água, a luz inclina-se em uma direção perpendicular à superfície da água. Ele explicou esse fenômeno sugerindo que a luz desacelera ao entrar no meio mais denso e, dessa forma, perde sua capacidade de manter a trajetória original. É como a gente correndo numa pista, de repente você entra numa areia, se você entrar num ângulo, você tende a se desviar um pouco devido à desaceleração. Embora Ptolomeu aceitasse o modelo de emissão de luz da visão, ele concluiu que os raios dos olhos se portavam da mesma forma que os raios de luz que viajavam para os olhos. Logo, ele uniu as teorias da visão e da propagação da luz. Mas levaria séculos até que se aceitasse que a visão era totalmente o resultado da incidência de luz no olho, e que o olho não lança luz, mas sim capta imagens do mundo iluminado por fontes externas. Esse passo importantíssimo foi dado por volta do ano de 1015, 1025, pelo acadêmico árabe Al-Hasan ibn al-Haytham, que era conhecido no mundo ocidental como Alhazen. O trabalho dele foi traduzido para o latim como De Aspectibus, sobre as perspectivas, e teve grande influência na Europa medieval. Al-Haytham tomou o trabalho do primeiro cientista árabe sobre ótica, Al-Kind, que viveu entre 800 e 870 e que descreveu que tudo no mundo emite raios para todas as direções, e esses raios preenchem todo o ao redor. Al-Haytham afirmou que os raios que transmitem luz e cor vinham do mundo externo para o olho. Ele descreveu a estrutura do olho como composta de lentes que funcionam de uma forma composta, formando as imagens, ao invés de espelhos e coisas desse tipo. Atribuiu valores para a refração da luz. Al-Haytham também afirmou que a velocidade da luz deve ser finita, mas foi outro cientista árabe, Abu al-Biruni, que viveu de 970 a 1040, que realmente considerou a velocidade da luz como sendo muito maior que a velocidade do som e detectou isso. Al-Haytham escreveu um tratado de ótica composto de diversos volumes, onde constrói de forma científica as verdadeiras bases da ótica. Ele é certamente o pai da ótica. O trabalho de Al-Haytham foi de fato ampliado por outros que o sucederam, como Al-Din al-Khizari, que viveu de 1230 a 1310, e seu aluno Gamal al-Din al-Farisi, que viveu também em época parecida, e que explicaram como um arco-íris é criado dividindo a luz branca do Sol nas cores constituintes do espectro. Al-Haytham é tão importante na ótica que merece um capítulo à parte. Nessa celebração do Ano Internacional da Luz, realmente os trabalhos mostram que Al-Haytham é de fato o pai da ótica. Ele realizou inúmeros trabalhos,
Ele, na verdade, escreveu um compêndio composto de diversos volumes. Ele chegou a escrever 200 livros em sua vida, uma coletânea especial de ótica. Ele tinha um desejo especial em entender como que a luz está relacionada com a natureza, ou pelo meio na qual ela propaga, e como temos a nossa sensação de visão. Al-Haytham, observando o pôr do sol e a ascendência do sol nas manhãs, ele chegou à conclusão que, de fato, a gente começa a ver o sol antes que, de fato, ele passou pelo horizonte. E que, ao pôr do sol, nós deixamos de ver o sol mesmo depois que ele se põe além do horizonte. Isso devido à refração, tá certo? Mesmo que o raio de luz, o sol está abaixo, mas a refração do raio que vem do sol faz com que eu observe, mesmo quando ele já baixou. Inclusive chegou a determinar qual era o ângulo, qual deveria ser esse ângulo abaixo do horizonte, onde ainda se via os raios de sol. Para realizar esse trabalho, obviamente, Al-Haytham teve que desenvolver um entendimento matemático da natureza da propagação da luz. Basicamente, hoje é aceito que ele conhecia, né, o que hoje chamamos da lei de Snell, que é a lei que relaciona os ângulos quando um raio de luz, né, passa de um meio para outro. A inclinação que ele sofre, né, a deflexão que ele sofre ao mudar o índice de refração no seu caminho. Al-Haytham fez experimentos com cores, fez experimentos de ilusão de ótica, fez experimentos de reflexões e construiu a primeira câmara escura. Onde uma câmara escura relativamente grande, tamanho de uma sala, e era capaz de projetar a imagem de um daqueles oásis, né, num fundo branco. Então, Al-Haytham, ele de fato entendeu como era a natureza da propagação da luz. Ele entendeu como que se enxergava as coisas. Ele entendeu como que a sensação de cor aparecia. E ele entendeu as leis básicas que os raios de luz obedecem. Mas mais importante do que tudo isso, Al-Haytham fez experimentos para mostrar que, de fato, a luz, quando enxergamos os objetos, não emana do olho até o objeto como se fosse tentáculos detectando as coisas. Ele entendeu que a luz adivinha dos objetos e que, portanto, era necessário uma fonte externa para isso. Por tudo isso, e por ter vivido muito antes dos cientistas que vão aparecer no século XV, no século XVI e assim por diante, Al-Haytham é hoje considerado o pai verdadeiro da ótica moderna. Não há dúvida que os demais cientistas se basearam em seus trabalhos e alguns reconheceram. Galileu se coloca ao lado de Al-Haytham como base das suas construções e das suas utilizações das lentes. Al-Haytham escreveu mais de 200 livros e um compêndio especial de ótica que acabou sendo traduzido para o latim e não há dúvida hoje que foi, sem dúvida, a base para o nascimento da ótica moderna, que começa, na verdade, né, na Europa, pré-idade moderna, término da idade medieval, e talvez o conhecimento da luz tenha sido um motivo para tirar um pouquinho, sair da chamada Idade das Trevas. Aproximadamente ao mesmo tempo que o mundo árabe florescia com suas ideias, começou também a florescer ideias na Europa. O professor alemão chamado Theodorik de Freiburg, que viveu entre 1250 e 1310, usou um frasco de água esférico para mostrar que um arco-íris é criado quando a luz do sol é refratada ao passar do ar para dentro de uma gotícula de água, sendo então refletida dentro da gotícula de água e novamente refratada, passando de volta para o meio exterior, e nesse processo ocorre a formação do arco-íris.
ele determinou o ângulo correto do arco-íris entre o centro e o halo, como sendo 42 graus, que é bem próximo daquilo que a gente consegue calcular, sabendo muito bem o mecanismo hoje e as leis da refração. Mesmo assim, ele não conseguiu detectar o que causava um arco-íris secundário. Se você olhar bem o arco-íris, tem um arco-íris principal, tem uma região um pouco escura, e aí parece um arco-íris secundário, que a gente chama de secundário. É um segundo arco-íris muito mais tênue, muito mais fraquinho, não é? E foi René Descartes, né, o nosso grande René Descartes, que vai ter um papel importantíssimo na ótica dos raios, que descobriu, 300 anos depois, que é a segunda reflexão da luz dentro das gotículas de água, quando ela dá a segunda volta para sair, que origina e que dá origem ao arco-íris secundário. Essa segunda reflexão também causa a reversão das cores, porque aí, quando reflete uma vez, reflete a segunda vez, onde era o vermelho passa a ser o azul, onde é o azul passa a ser o vermelho, e é por isso que o arco-íris secundário tem as suas cores invertidas. Os escritos dos cientistas árabes foram transcritos para o latim com frequência por acadêmicos que trabalhavam na Espanha moura, né, e logo se espalharam pela Europa, e não há dúvida que teve uma influência muito grande no trabalho e no progresso europeu na área do entendimento da luz. O trabalho sobre ótica foi tomado como base pelos primeiros cientistas europeus, entre eles o inglês Robert Grosseteste, que viveu entre 1200, ao redor de 1200, e mais tarde pelo acadêmico inglês Roger Bacon, que viveu entre 1214 a 1294. Grosseteste trabalhou em uma época em que a forte confiança em Platão estava cedendo diante o ressurgimento dos trabalhos de Aristóteles a partir da tradição árabe. Ele se baseou em Averroes e Avicena para construir seu próprio trabalho sobre luz. Como bispo que era, Grosseteste tomou como ponto de partida a luz criada por Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, onde diz: deixai haver a luz. Ele viu o processo de criação como um processo físico, impulsionado pela expansão, né, e contração de esferas concêntricas de luz. Isso é uma coisa interessante, porque você diz que tudo na origem é luz, esfera que se expande, se contrai, dá a impressão que se previa, né, a existência do Big Bang ou coisa parecida. A luz seria, como ele afirmava, autogerada infinitamente, assim como uma esfera de luz surge instantaneamente de uma única fonte de luz. O trabalho dele é mais metafísico que físico, mas tem um valor muito grande, porque para explicar ele teve que se basear em algumas observações naturais. É altamente original, né, ao postular um método de criação baseado na ação da luz como primeira forma de energia existente. Roger Bacon, muito depois, que mudou da Universidade de Oxford para Paris, dominava a maior parte dos textos gregos e islâmicos sobre ótica, que foram produzidos ao longo de uma boa época, e ele realmente era a pessoa que dominava, na época dele, todos os textos de ótica, e ele pegou e juntou tudo isso e produziu o seu próprio texto de ótica. Mais tarde ele estabeleceu um programa de estudo que incluía ciências até então não ensinadas na universidade, porque o modelo era um modelo que se ensinava muita teologia, filosofia, mas poucas ciências naturais. Então foi ele que introduziu um modelo de ciência experimental baseado em seu trabalho de ótica, para que seja ensinado nas escolas daquela época. Escolas de nível superior, né? Ele sugeriu que o conhecimento da linguística e ciência poderiam ir além e dar sustentação ao estudo de teologia, talvez em uma tentativa de acalmar a Igreja Católica Romana, que perseguia, né, aqueles que tentavam explicar as coisas naturais baseado em leis que não eram as leis divinas. No entanto, a Igreja continuou a engessar um pouco os desenvolvimentos científicos durante muitos séculos, com as autoridades católicas silenciando e até mesmo executando cientistas, como nós sabemos,
que se pronunciassem contra a interpretação da própria Igreja para com os fenômenos físicos, principalmente aqueles naturais. De forma geral, os conceitos nascidos na Antiguidade Clássica e de forma brilhante continuados por cientistas do mundo árabe, como Al-Haytham e outros, muitos, viraram as bases realmente, as quais seriam ampliadas por outros para tornarem-se o início de uma revolução científica na ótica que ocorreria mais tarde. Essa revolução acaba vindo e dando origem à ótica moderna. Quando se pega essa base, esse alicerce já criado, esses pilares que foram feitos, muitos deles com base em observações naturais, o que já não era uma base filosófica. Todos, principalmente os árabes, a época brilhante da ciência árabe se baseava em fatos naturais e criou essa base, que depois cientistas da era moderna conseguiram ampliar e tornar realmente a luz um elemento cada vez mais próximo de nosso entendimento.